Olá, amigos. Prazer grande estar com vocês hoje, novamente, em mais um podcast da AGF, um podcast em parceria com a TV Diário, dentro do projeto Ação em Rede. Hoje nós estamos aqui com mais um dos nossos associados, que é a Nath, ou Nath? Nath. E temos o prazer aí de estar com o Anderson Santos, que é o executivo da área comercial, e o Edson Iwata, que é o executivo do resto, né, Edson? Mais ou menos isso. Só não está na produção. Só não está na produção ainda. Segura o homem. Ainda. Nós estamos falando justamente sobre a posição do Edson, mas o Edson cuida aí da parte administrativa, financeira, TI e também recursos humanos. Exatamente. Né? Um trabalho muito interessante. Realmente é um prazer enorme a gente conhecer um pouco mais dessa empresa japonesa, que está completando esse ano 50 anos no Brasil. É um desafio enorme e sempre que a gente se depara com esse tipo de situação, né, as empresas que conseguem sobreviver 50 anos no Brasil é porque realmente são muito boas, né, e sabem, como eu diria, flutuar em vários momentos da economia, vários momentos do mercado, sempre se estruturando e sempre aprendendo também. Senhores, inicialmente dou boas-vindas, um prazer enorme, agradeço muito a agenda de vocês, são executivos aí que têm uma demanda muito forte. No começo de 2024 nós estávamos tentando encontrar uma agenda, graças a Deus deu tudo certo para que a gente estivesse reunido aqui hoje. Então peço a vocês aí as tradicionais boas-vindas aí, fiquem à vontade de estar falando com a gente aí. Então, Cláudio, primeiramente eu agradeço pelo convite, né, nos chamar para bater esse papo aqui. Eu e o Edson estamos à disposição de vocês para falar um pouquinho sobre o mercado de rolamentos, robôs e algo a mais que vem por aí. É muito interessante, eu particularmente estou extremamente curioso, né, porque eu acompanho a vida da Nath e vejo assim, em diferentes situações, em diferentes mercados. Acho que o público que está nos assistindo vai gostar bastante de conhecer um pouco mais sobre a empresa, principalmente o público regional. É óbvio que o nosso podcast acaba tendo uma abrangência, eu diria até internacional, né? Eu vi um recente que nós fizemos aí com outro associado à Hogan's, teve um impacto aí numa revista internacional, falando um pouco sobre a própria empresa. Então sempre tem um impacto importante e é bom, né, para a comunidade empresarial conhecer um pouco mais da empresa. Edson, as suas boas-vindas, por favor. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo convite. Eu espero poder colaborar com esse podcast, né? Que eu acho que está fazendo muito sucesso, né? Eu vi o número de visualizações dos últimos aí, eu fiquei bastante animado com essa oportunidade. Até eu me surpreendo, porque me jogaram nessa enrascada aí, Você né? Tá dando, eu estou me dando bem aqui. Pode mudar o seu perfil aí no LinkedIn e bota mais uma habilidade. Mais uma habilidade lá para você. Tá? Esse aqui é o sexto. E o legal é que um é diferente do outro. Você vai fazendo algumas correções, né? E obviamente os convidados também veem um pouco de incerteza, né? Puxa, nós vamos ficar aqui 1 hora, mas falar sobre o quê? A hora que você engata um assunto, com certeza é um assunto de interesse. E a reciprocidade tem sido muito, muito positiva. A gente tem recebido um feedback sempre construtivo, muito legal. O impacto que vem causando, mesmo no dia a dia nosso. Poxa, eu vi um podcast seu, né? Obviamente que o LinkedIn tem sido uma ferramenta impressionante, né? Até um determinado momento, há cerca de, 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu sou um viciado em LinkedIn, uso o LinkedIn para várias coisas, por força do trabalho, mas para recrutamento e seleção, a gente sempre acaba usando, né? E antes, o público do LinkedIn era um público mais executivo, né? Sim. Aí ele foi melhorando, não melhorando, mas foi diminuindo os níveis, né? Natural, o nível de supervisão e tal. Hoje você tem até a base operacional da empresa participa ativamente no LinkedIn, curta, propõe. Eu acho isso é muito legal. Porque eu acho que nós falamos muito de qualificação profissional, mas às vezes, eu particularmente observo isso, que profissionais que, mesmo trabalhando na área operacional, às vezes até por um início de carreira, sim, mas já tem uma formação sólida, boa, e fica prospectando oportunidades de trabalho. Então é uma ferramenta bacana.
E hoje acho que todo mundo convive com isso, né? Com uma deficiência de mão de obra qualificada no mercado. Isso eu vejo até outro dia uma matéria da própria uma associação, uma entidade finlandesa, justificando dentro do segmento que um dos problemas do segmento era a falta de mão de obra qualificada. Então é muito bacana. Não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial, né? Bom, voltando para NAT, né? NAT é a pronúncia em japonês. NAT é a pronúncia em japonês. E Nashi, o nosso tupiniquim Nashi. Nashi, ok. É aceito, sem problema nenhum. E é bacana isso. Eu gostaria, se fosse possível, que vocês me contassem um pouco da história da Nashi. Inicialmente no Japão e depois o que fez com que ela decidisse vir para o Brasil, em Mogi das Cruzes, inclusive, que eu acho também que é uma outra... é muito interessante esses processos decisórios, e para que a gente tenha um pouco de entendimento com relação como é que se diz? A vida da Nashi na nossa região aí. Vai, Anderson, você conhece decore salteado essa história. A gente conhece tão bem que acaba, às vezes, se desviando mas fica à vontade. Da situação. Bom, a Nashi, como você bem disse, é uma empresa multinacional de origem japonesa. A fundação da Nashi no Japão se deu em 1928, na verdade, 12 de dezembro de 1928. Pô, daqui a pouquinho está fazendo 100 anos. Daqui a pouco está no centenário. Então, você comentou no início que a gente fez 50 anos recentemente. Né? E no Japão está prestes a fazer 100 anos. Certo. Então, o produto inicial a ser desenvolvido pela NAT foi a serra de fita. Né? Essas serras que vocês veem em indústrias frigoríficas, né? Cortando, por exemplo, carne, esse tipo de coisa, aquele tipo de serra. E com o passar dos anos, viu a necessidade de ampliar, né? O escopo de produtos para o segmento industrial. Então, o nosso fundador, que se chamava Koki Imura, ele tinha uma visão de fornecer soluções integradas para o mercado industrial como um todo. E aí começou a desenvolver, né, inicialmente ferramentas de corte, uma vez que já estava, né, nesse segmento por conta da serra de fita, com brocas, né, fresas tipo caracol, que são fresas para usinagem de engrenagens, né? E aí foi agregando outros produtos comuns ao mercado industrial. Rolamentos é um deles. Certo. Depois equipamentos hidráulicos, bombas, válvulas e motores hidráulicos. Fomos chegando na parte de tratamento térmico com fornos especiais e máquinas ferramenta específicas para alguns segmentos do mercado no Japão. E finalmente, na década de 70, iniciou o desenvolvimento de robôs. Né? Na década de? Na década de 70 já. 70. Então, o primeiro robô da NAT, ele é de 1969. Caramba. Tá? Coincidentemente, o ano que eu nasci. Então, não preciso entregar mais a idade aqui para vocês. Né? Muito bem. E aí, com o passar dos anos, essas parcerias com grandes indústrias, principalmente no solo japonês e outros países asiáticos, foi crescendo. Essas indústrias começaram a ir para outros países e, como acontece até hoje, quando uma indústria vai abrir uma filial em outro país, procura trazer alguns dos principais fornecedores aos arredores, né, para facilitar essa integração com a cadeia produtiva. Então, a NAT veio para o Brasil em 1972, meio que puxado por um grande cliente nosso mundial. Tá? E aí começou o desenvolvimento por aqui, inicialmente com rolamentos de esferas, que é o nosso, né, grande filão de mercado até hoje, mas também com alguns itens específicos de ferramentas de corte. Tá? Perfeito. E Mogi foi escolhida por quê? Porque Mogi é muito parecida, né, guardando-se certas proporções, com a cidade de Toyama, onde fica a nossa matriz no Japão. Tá? É uma cidade que tem uma grande serra, uma cidade que tem uma atividade agrícola grande. Toyama é cidade irmã de Mogi ou não? Toyama se transformou em cidade irmã de Mogi. Poxa, que bacana isso, hein? Ou Mogi se transformou em cidade irmã de Toyama, né? É verdade. Com o passar dos anos. Então, eles têm esse cuidado também, né? Caramba, de procurar essas similaridades
para ter um contexto que leve mais para o sucesso. Acho que deu certo depois de 50 anos, né? A gente não pode contestar muito isso. É verdade, é verdade. E hoje a família fundadora continua no comando da empresa? Não, hoje a gestão é completamente profissionalizada, a família já se retirou, né, da gestão. A Nash no Japão é uma empresa de capital aberto? É uma empresa de capital aberto, exatamente. Legal. E hoje continua fabricando os mesmos produtos que são fabricados no Brasil, também são fabricados, obviamente, são fabricados no Japão. Mas tem mais alguns produtos no Japão que não são fabricados no Brasil? Sim, a grande maioria é fabricada no Japão, não é fabricada aqui. Nós nos concentramos inicialmente em ferramentas de corte até 2017 e rolamentos desde a fundação. Em 2017 nós ficamos com rolamentos e com a robótica que estamos iniciando aqui. A robótica iniciou no Brasil em 2012. Tenho que fazer uma parte aqui. Iniciou conosco. Tá? 20 anos antes, já tinha uma inserção da Nash no mercado brasileiro de robótica através de um representante autorizado. Perfeito. Que era o integrador. Né? A figura do integrador na robótica é muito importante. Sim. Que é a empresa que produz todos os periféricos onde o robô vai operar. É isso aí. Né? Então, e assegura o planejamento para que performa de acordo com o que está estabelecido. Exatamente. Né? Então, a Nash iniciou nesses primeiros 20 anos com essa parceria em função de ter esse suporte, né, mais próximo. Depois desses 20 anos, viu a necessidade de começar a atuar diretamente, porque nós tínhamos grandes clientes aqui que precisavam de um atendimento mais personalizado e da voz da empresa, né, direto. Não que o nosso representante não fosse bom, mas estava deixando esse gap, né, em função do desejo dos nossos principais clientes. Algumas montadoras importantes queriam ter um vínculo mais próximo conosco. Então aí a Nash puxou em 2012 definitivamente para a nossa unidade aqui em Mogi das Cruzes também o departamento de robótica. E hoje quantos funcionários tem a Nash no mundo aí? Hoje no mundo consolidado em torno de 7 mil funcionários. E atua nos principais mercados? Está na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos? O grande mercado da Nash é na Ásia. Tá. Então, 80% da venda do grupo está lá, entre Japão, China e outros países asiáticos, Taiwan, Tailândia, Índia e alguns outros. E o carro-chefe é rolamentos ou é robô? Rolamentos é o carro-chefe com 33% de participação da venda consolidada. Puxa vida, hein? Em segundo lugar, vem equipamentos hidráulicos, com aproximadamente 17%, e robôs, que cresceu nos últimos anos, hoje ocupa a terceira posição, com 13% das vendas. Eu acho assim que eu vejo até pela própria China, né? O mundo, eu particularmente acompanho isso, não só eu sou economista pela necessidade, mas também é um processo muito interessante de evolução. Quando a gente fala que tem os mais velhos e os mais jovens, né? Então a discussão tem uma geração que já nasceu conectada, né? Sim. Então você tem até uma dificuldade de falar um pouco sobre isso. Mas eu me lembro quando eu fui prospectar fornecedores na Índia, por exemplo, a gente falava muito do custo da mão de obra barata. E a China também era isso, né? Mas nos últimos anos, eu diria, talvez depois das Olimpíadas, a China acho que é o país que mais investiu em robótica. É o que tem o maior volume de robôs e tudo mais, que ela não ficou, eu diria, numa zona de conforto com a questão da mão de obra de baixo custo, mas ela se potencializou para atender as demandas, né? Ainda hoje eu vi uma matéria bastante interessante, que no mínimo ela é reflexiva, né? Que fala que a China acabou com a indústria automobilística mundial. É bem impactante. Mas os grandes, por exemplo, os fornecedores de autopeças alemães estão bastante preocupados com a velocidade que a eletrificação veio para o mercado, né? E, obviamente, aí os grandes fabricantes de autopeças têm que se reposicionar e repensar que outro tipo de portfólio de produtos eles vão ter que criar. Acho que isso aconteceu com a Nash, quando nasceu com a Serra e foi buscar outros agregados. E hoje eu vejo que o momento atual, e até acho que às vezes os governantes têm que falar menos com os economistas e mais com os empresários, né? Porque o economista adora fazer projeção, eu sou um deles, né? Daqui a X anos, o percentual de X% de carro elétrico calculado 15 casas depois da vírgula, mas na verdade a velocidade com que essa eletrificação ela veio para o mercado
eu diria que todo mundo já está refazendo os cálculos, porque a gente vai ter impactos de curto prazo bastante significativos, né? E acho que isso é uma realidade. As ondas são cada vez mais com um período menor, né? Sem dúvida. A sem frequência dúvida. é menor. Eu acho, porque a gente sempre acreditou que a velocidade da informação ela te ajuda na velocidade da decisão. Sim. Quanto mais cedo você sabe, mais cedo você decide. Sim. E eu acho que hoje, quando você fala de inteligência artificial e outros agregados, é muita informação, é muita probabilidades que você não pode perder o tempo, né? E aí você tem que aproveitar aquilo ali, né? E aí tem mais ou menos quando a gente começa a discutir, bom, qual é o ciclo de vida do produto? Aí é complicado. Né? A gente vai falar um pouco sobre... você vai ter que me contar, Anderson, se o carro elétrico vai usar... Aqui, né? Eu já entrevistei uns 4 caras aqui que estavam... Quando eu falei de carro elétrico, eles começaram a chorar. Né? Porque diminuiu o volume... Primeiro que diminuiu o volume de peso. Minha dúvida, eu quero saber se vai diminuir o número de rolamentos no carro elétrico comparado com o veículo... a combustão aí, né? Porque é um impacto muito forte. Sem dúvida, né? As projeções mais otimistas aí dizem que a proporção de peças mecânicas, né, cai de 2.000, 2.100 peças, a depender do modelo do automóvel, para 300. É verdade. Então você imagina o quanto, né, que esse mercado sistemista, né, que atua abastecendo as montadoras, está coçando a cabeça. Olha, você falou assim, Anderson, eu imagino a cabeça dos líderes empresariais, os heads, né? Os caras que estão no alto escalão, que tem que tomar decisões difíceis que às vezes eles nem sabem qual é a decisão. E por mais que eles contratem, quem ganha dinheiro numa hora dessa é consultoria, né? O consultor, até descobrir que ele te deu uma furada, ele já ganhou. Já ganhou um monte de dinheiro. Planta mais dúvida do que dá certeza. Planta mais você, dúvida. Né? E aí depois ele vai sinalizando. Mas eu vejo assim, as pessoas não imaginam os desafios que uma empresa como a Nash, uma empresa multinacional, que você já está nos mercados, né? Você de uma certa forma tem que oxigenar esses mercados de produtos, né? E soluções, e muitas vezes você não consegue, né? Eu estou com o mercado consolidado hoje, amanhã eu já não sei mais. É verdade. Como o Edson disse, as ondas vêm cada vez mais rápido e vem tipo tsunami, né? Na verdade, o conceito de startup numa hora dessas ele é válido, né? Sim. Porque você avalia sempre que o sucesso de uma startup é quando ela é vendida pelo preço que você acha que ela vale, Sim. né? Então não adianta você esperar o mercado cair para tentar vender a sua empresa, né? Aí você aproveitar a onda. Você começa a ver as fusões, né? É o que a gente enxerga aí e vê todos os dias. E é impressionante. Em todos os segmentos, todo mundo está se repensando, né? Para ver para que caminho eu diria que a vida segue aí, né? Me fala uma coisa, no Brasil hoje, vocês são muito fortes na questão de rolamentos aí, na área de motociclista aí, vocês são, que é um mercado que cresce nossa especialidade. Com vontade, né? Cresce na taxa de 15% ao ano porque falta moto. Falta moto, cara. Eu vi, acho que um ano passado... Eventualmente crédito, né? Bom, isso é Você verdade. pega uma fatia da população que não tem acesso ao crédito. Não tem a crédito. E é o grande filão das motos, são as motos baixo cilindradas, né? Aí alguém inventou o fast food, o iFood e o motoboy. E nessa Nash foi no vácuo ali e tal. É aqui que eu vou vender o rolamento. Mas nós já vendíamos muito bem. Nós somos parceiros de um grande fabricante aqui, um dos maiores. Pelo menos é o maior no Brasil. Há 50 anos. E outros que vieram depois, né? Nós atendemos as principais marcas aqui no Brasil. Então nós temos um portfólio muito sólido vinculado às montadoras, e isso nos leva para o mercado, né, com um nome muito forte. É muito forte. É o que não acontece em 4 rodas, por exemplo, porque nós não temos aqui um line-up de produção que atenda a 4 rodas. Por isso, eu cheguei a ser skinhead antes dos heads das montadoras, que vão chegar nesse nível, tá? Mas sem esquentar a cabeça com 4 rodas nesse momento. Puxa vida. Não é o nosso mercado de ação aqui. A nossa linha de fabricação ela é voltada para vários segmentos, inclusive algumas aplicações automotivas, mas não são as principais. Tá. Então, os rolamentos de embreagem, de roda, de transmissão, por exemplo, são criações da nossa matriz no Japão.
e são vendidos para vários fabricantes ao redor do mundo. Né? A maioria asiático, mas também atendem GM, também atendem Ford, né? Enfim. Mas aqui no Brasil, nosso grande potencial é para o mercado de duas rodas. Nossa, onde a gente o ano passado eu vi um número, 1.600.000 motos, é mais ou menos esse número. Na verdade, a produção de 2023, se não me falha a memória, foi de 1.400.000 motos. 1.600.000 é a demanda que nós temos aqui latente no mercado. Tá. Mas as montadoras não conseguem atender. Não conseguem? Ainda tem rupturas de fornecimento, né, de uma variada sorte aí de motivos, e as montadoras ainda não conseguem atender 100% da demanda. Então, você vai nas concessionárias procurar os modelos mais populares, a maioria deles tem 60, 90 dias de fila de espera. Esse ano tivemos aquele problema lá no Rio Amazonas, né, que várias fábricas ficaram paradas por falta de logístico, né? Então, isso reduziu bastante a produção. Eu falo que você tem que conversar com o empresário e não com o economista. Nós temos um dos nossos associados, ele é muito forte, tem uma fábrica dele em Manaus, sofreu pra caramba com a Covid, estava $9.000 aí o frete do container, sim, quando normalmente era $1.000. Aí quando ele acha que está tudo resolvido, né? Nós tivemos, acho que o verão passado não foi tão forte, alguma coisa do tipo, o inverno também, né? Então a venda de ar-condicionado, de repente um calor absurdo, o rio seca. E aí eu falava com ele, Eugênio, que é parceira nossa, eu falava com o Fábio me falava, vou verificar como é que está o nível do calado do rio, para dizer, porque você tinha que só carregar meio navio, você não podia carregar o navio inteiro. E eu fiquei impressionado, porque eles trazem pela costa brasileira, né, até Porto de Santos, e aí vem para Mogi das Cruzes. Então é impressionante. Agora, hoje, eu vi uma outra notícia, né, que o tráfego internacional de navios está ferrado também, com os problemas dos ataques ali no Iêmen, alguma coisa do tipo ali. Não tem como. Então você está aumentando em não sei quantas milhas, aí acho que 300 milhas, me deram um número absurdo, eu não sou marinheiro para fazer o cálculo, só sei que com certeza o cliente vai pagar essa conta. Sim. Aumentou o transit time, você faz os seus desvios, vai ficar mais caro o frete. O custo do container vai aumentar, não tem a dúvida. O container não chega, né, onde deveria para fazer as trocas do vazio pelo cheio, aumenta como aconteceu na pandemia. Exato. Tem empresa que fica lá só na espreita vendo algum argumento para aumentar o preço. Tem algum argumento, exatamente. Choveu muito, choveu pouco, agora... Cara, mas é impressionante. Imagina você tentar fazer planejamento em cima disso, entendeu? É loucura. E eu entendo que a grande maioria das motos, hoje, acho que todas as marcas são fabricadas em Manaus. Todas. Estou errado ou não? Estou certo. Certíssimo. Quem estava ainda aqui em Guarulhos já mudou para... Já mudou. No Nordeste já mudou. Já mudou para lá. E estou imaginando que já vem uma espécie de um CKD montado de lá, né? A grande maioria, sim. Na verdade, Manaus tem o tal do PPB, né? Sim. Que é a participação do produto brasileiro na montagem, né, do que é fabricado por lá. E as empresas sediadas em Manaus, elas têm um prazo para se adequar. Sim. E cada modelo tem lá a sua... E vocês mandam os rolamentos lá para Manaus? Nós mandamos os rolamentos para Manaus. E o rolamento de vocês é aplicado em que parte da moto? Hoje nós temos roda dianteira, roda traseira, transmissão, virabrequim. E a roda é fabricada no Brasil ou não? Sim. A roda é fabricada no Brasil? Da maioria das montadoras, tá. sim. Né? Virabrequim também? Excetuando-se aquelas que ainda estão na base do CKD. Tá. Que são as que montam poucas motocicletas por mês. Startup, né? Que está aqui no... Em algum momento ela vai ter que cumprir o programa. Como um padrão de sucesso em Manaus tem a fábrica mais horizontalizada do mundo aqui no Brasil. Tá? É mesmo? As outras tendem a seguir esse caminho para obter o mesmo sucesso, para conseguir ter o mesmo nível de custo e competitividade. Então, eles fazem de tudo lá em Manaus. Só não faz mesmo o que a matriz, eventualmente, define como a cereja do bolo. Então, vai vir da matriz e acabou, você só monta aí. Tá. Ou que não consegue desenvolver a nível de custo ou qualidade, né, de acordo com a especificação. Mas a maioria delas está procurando o Brasil, fazer tudo aqui. Eu não sei, Anderson, se você tem esse dado aí.
Em termos de mercado internacional, no segmento de motociclismo, o Brasil está em que posição? Deve estar um dos O Brasil líderes. deve estar hoje em torno de quinto lugar. Quinto lugar? Quinto lugar. O maior quem é? É Índia ou China? O maior hoje, se não me falha a memória, é a China. Eu imagino ainda, que sim. Tá? Porque, bom, você vai para a Ásia como um todo, né? Você tem de bicicleta e moto. Tem mais bicicleta do que moto, inclusive. Tá? E o mercado de bicicleta aqui, de bike no Brasil é imenso. Né? O aftermarket de bicicleta hoje gira mais que o de moto. É mesmo? Ideia. Você está falando de um equipamento propulsado que as peças são caras e a bicicleta está demandando muito mais volume do que as próprias motos. Né? Puxa vida, hein? E óbvio, né, que também entra na questão de eu não tenho dinheiro para comprar uma moto, quero me locomover, a bicicleta hoje é o que está mais a minha disposição. Poxa, então para vocês só esse mercado de motocicleta já é bastante interessante. É bastante representativo, mas é aquela coisa que a gente não pode botar os ovinhos tudo numa cesta só. Não é? Então nós atuamos também no segmento agrícola, no segmento de máquinas e equipamentos, motores elétricos, né? Tá. E alguns outros. Para tentar equilibrar um pouco, né, essa questão da economia, porque você sabe que se moto cair, acontece, por exemplo, uma ruptura, né, que impede de chegar a peça em Manaus, o pessoal não compra da gente. Como é que o Edson paga as contas aqui? Eu tenho que tentar equilibrar com os outros segmentos de mercado aí, as vendas. É verdade. E esse ano foi uma das piores secas, né? Quer dizer, do final do ano passado para cá. Honestamente, eu nunca tinha ouvido falar de seca na Amazônia. Na Amazônia. Para mim é uma surpresa assim, fantástica, porque lá chove todos os dias. Exato. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá naquela região do Amapá, ali, né? Jari, né? Que envolve ali Pará e tudo mais. Pô, ali só tem 2 estações, é verão e inverno, né? E a diferença de uma para outra, as duas são quentes, é que uma chove pra caramba, né? E chove todos os dias, é impressionante. Você não tem como, não tem estrada, porque você não tem como fazer estrada, não dá tempo, não seca, né? Então é complicado aí. E muitas empresas, algumas das maiores, passaram a usar esse potencial fluvial que a gente tem como um fluxo normal, né, de entregas para Manaus. Então a tal da cabotagem, né? Tá. E vocês mandam para Manaus como? Por avião? No nosso caso, cabotagem. Cabotagem? Então, o cliente vem coletar aqui na NASH, leva até o Porto de Santos, consolida a carga e de lá ele manda, vai de navio para Manaus. Interessante isso, hein? Não todos, obviamente, porque é um custo que uma das empresas ela tem um fluxo de transporte muito grande e por conta disso tem uma transportadora própria, que facilita muito, né? Mas outras não têm essa sorte, os volumes são menores, tem que contar com o transporte normal. Porque né? a moto que tem o maior volume são as motos de baixas cilindradas, então aí ela tem que ter um custo, o preço ele é determinante ali no negócio, né? E quem dá o preço é o mercado. É o mercado e o crédito também é muito importante. Esse é um dos maiores problemas. Por exemplo, a demanda de motos no Brasil está estimada na casa de 2.300.000 por ano. Como eu te disse, nós fechamos 2023 na casa de 1.400.000. Né? Tá. Então, um dos pontos que afetado do segundo semestre do ano passado para cá foi a questão de seca do Rio e algumas rupturas de fornecimento, mas aliado à questão de crédito, que essa já é... Historicamente é um problema do mercado. Tem 20, 30 anos... Porque você atua numa faixa de mercado com baixa renda, que às vezes tem dificuldade de comprovar a capacidade de pagamento e, portanto, não tem acesso ao crédito. E aí, obviamente, isso não se transforma em venda de moto. Mas aí tem o consórcio. Tem o consórcio. Que é forte, né? O consórcio ele tem subido na última década aí, as montadoras todas nos informam que é um crescimento exponencial, né, do consórcio. Eu tinha muita dificuldade de explicar o consórcio para uma empresa multinacional lá fora. O cara não entende. Só existe no Brasil. Né? Consórcio e cartão de crédito parcelado só existe aqui. Só existe aqui. Era difícil. E você vê, na área de caminhões, consórcio é muito forte. Automóveis também. Sim. Aí cria-se o crédito imobiliário. Né? E com as taxas de juros que nós temos hoje, o consórcio ele é muito interessante. Sim. Isso no papel. Na prática,
todo mundo quer, então entra a questão do lance. O lance, 30% o lance sendo né? que 30%, agora já vai 60%. É 80% lance. Me falaram aí Na que casa de crédito 80%. de carro é mais de 60%, senão não adianta. Não adianta. E dura isso, se você tiver o dinheiro para dar 60%, 70% do lance, você compra entrada. bem, não vai entrar no consórcio. É isso aí. Aí você fica naquele ciclo. E é um vicioso. segmento que tem uma inadimplência alta, tem roubo bastante também, né? Nesse segmento aí a gente observa aí hoje você vai nas mídias aí, você vê as ostentações aí com aquelas motos importadas de grande porte aí, com uma molecada aí, então acaba usando a questão do roubo aí, é um ponto negativo, mas é uma realidade que tem. Encarece o seguro, tudo, né? Por conta disso. Poucas empresas vão fazer seguro de moto. A maioria não faz. As de baixa cilindrada tem muita dificuldade de obter seguro. Esse é o mundo real, né? Esse é o mundo real que a gente vive e não tem como fazer. Mas de qualquer forma é um mercado pujante aí, como você falou aí, tem demanda aí para a eletrificação na questão de motos. Ela está mais demorada ou não? Ela está mais demorada de propósito, porque o Brasil, assim como Tailândia e Índia, a gente tem uma questão cultural que leva à demanda de motos ainda propulsadas. E as motos elas estão hoje atendendo a Euro 6. A nível de emissão de poluentes. Euro 6? Tá. Então elas poluem muito menos do que carros. Sim. Né? Então a gente tem uma sobrevida aí de motos a propulsão. O consumo também é bem menor. Exato. Né? Aí você tem uma contaminação menor, que é o Euro 6, né? E o motociclista, de maneira geral, gosta de um barulho também, né? Sim. O carro elétrico você não vai... As motos de alta cilindrada, que é as que estão chegando primeiro na eletrificação, elas vão ter que ter algum sintetizador lá. Você pega uma BMW, por exemplo, uma Harley Davidson, por exemplo, sem aquele ronco deles. Né? Não adianta. Não tem graça. Não tem graça. Você tem um monstro daquele sem o ronco. Isso tem um impacto negativo. Talvez as novas gerações aceitem isso. A velharada ainda quer o ronco daquela moto ali. Mas no Brasil, falando um pouquinho mais de eletrificação, eu participo de um comitê no Sindipeças, que é o Comitê de Powertrain, e se discute muito essa questão com relação ao mercado brasileiro. Né? E aí a maioria dos sistemistas e algumas montadoras que participam desse grupo de trabalho, eles concordam que para o Brasil a transição vai ser diferente, um pouco mais longa, e ela passa obrigatoriamente pelo híbrido com etanol. Né? Porque nós temos uma base de geração de energia 80% limpa, né? E nós temos o etanol, que é um sucesso aqui no Brasil. E um carro a etanol ou híbrido a etanol aqui polui menos que um carro 100% elétrico na Europa, por exemplo, segundo os últimos estudos. E não se vê você plugando um carro na tomada hoje. O carro o etanol ele é 100% sustentável. Sim, exato. Então, num país que ainda tem problemas graves de distribuição de energia, né? Não se imagina você plugar um carro na tomada para tirar a energia que vai para eletrodoméstico, para chuveiro. Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente tem uma visão diferente, que é uma visão que o mercado lá fora às vezes olha com um pouco de desconfiança, mas a maioria das empresas que participam aí, né, desse mercado automotivo apostam bem nisso, que a nossa transição vai ser nesse nível. Vai ter o carro 100% elétrico, porque é mais um, mas não vai ser, né, base de mercado nem nada disso. Olha, eu acho que isso é uma discussão bastante interessante, bastante madura. Por trás de tudo isso existe sempre uma estratégia comercial, você não tem a dúvida disso. E isso, obviamente, que movimenta expectativas de todo mundo, né? Recentemente eu vi uma outra matéria e acompanho, já não é de agora, quando tiveram as iniciativas da própria Toyota, que acho que foi a primeira a ter o híbrido de etanol, e tomar uma decisão estratégica nesse sentido. Depois a Volkswagen veio também com essa ideia, com o Pablo, e hoje ele está lá liderando a Volkswagen nos Estados Unidos, que era o CEO deles, que falou que eles iriam pelo mesmo caminho. E a gente vê já profissionais já em fase de carreira extremamente estabelecida, com mais ou menos penetração no agronegócio, né? Recentemente eu vi uma matéria inclusive sobre isso, criticando a ideia do carro 100% elétrico para um país como o Brasil, né? Que tem uma matriz energética 80%, como você falou, hidrelétrica, limpa, cada vez mais aumentando a questão da eólica
e da fotovoltaica também nesse segmento. Então não existe uma razão para ser diferente disso, né? E obviamente entra todas essas questões. Nesse contexto, já começa a se discutir 5, 6 diferentes alternativas de energia para mobilidade. Os próprios caminhões, os caras acreditam no elétrico muito mais dentro de um centro, né? Que aí você pode plugar e recarregar, mas de longa distância já tem o hidrogênio verde, já se fala de hidrogênio verde, que é muito mais interessante. Por isso que eu acho que o pioneirismo ele tem um custo elevado, né? Eu particularmente, se eu tivesse, mesmo tendo condições de entrar num carro elétrico, eu ainda acho bastante prematuro essa decisão, até porque hoje é difícil você calcular qual é o preço até de um carro usado elétrico. O mercado ainda não... O mercado não está precificando abaixo, por enquanto, para não assumir muito risco. Verdade. Recentemente eu tive um amigo que voltou dos Estados Unidos e que ele ficou impressionado com a quantidade de carros da Tesla, simplesmente jogado lá. É carro para... Ele mesmo falou, carro que indiano está comprando hoje por um preço muito baixo, porque a longevidade da bateria já não é a mesma, né? E obviamente que as tecnologias vão mudando. Assim, né? Mesmo nessa questão da bateria e tudo mais. Esse outro cara que criticou e falou, e é um cara que vem do setor agrícola, e ele falou, e depois que hoje uma bateria no carro pesa 15 quilos, vou comprar um carro elétrico que a bateria pesa 400 quilos. O que eu vou fazer com aquilo depois que ele não servir para nada, né? Obviamente que a gente entende que a tecnologia sempre vai melhorando, vai evoluindo, mas que é uma realidade. Você tem que parar para refletir, né? Então, uma televisão de tela plana de 10, 15 anos atrás era hoje já é um outro tipo de tecnologia, mesmo celular e tudo mais. É o que a gente falou no início, né? A velocidade hoje é muito grande. Calcular payback hoje nesse segmento aí é meio complicado. Meio você falou, é conta de economista mesmo. Mas aí a gente, você imagina um montante de dinheiro que uma empresa muda, né, na sua estratégia de negócios, e como é que você vai calcular esse retorno? E a que preço vem esse retorno? Quanto custa o investimento hoje? Quanto custa o risco desse investimento, né? Um amigo nosso da Aniterra, o Eduardo, comentando com ele um pouco, porque ele é um das empresas que, num primeiro momento, podem ser afetadas pela eletrificação, embora ele tenha todo mundo tem a sua laranja do bolo, a cereja do bolo aí. E ele comentou que eles ainda vivem bastante do mercado de veículos usados. O Brasil tem uma frota aí de 46 milhões de veículos que precisam ser mantidos, né? E tem a manutenção deles e que consomem velas de ignição. Mas o Eduardo me falou que no entendimento com relação ao perfil do cliente do automóvel hoje, o cliente do automóvel hoje ele tem dúvida do que comprar. E na dúvida ele não compra. Então você tem uma retração natural do mercado, porque o processo de decisão hoje ele não é tão claro, tão simples. Você pode comprar um veículo elétrico de baixa cilindrada por um preço absurdo que você compraria um veículo a combustão de alto padrão. Entendeu? E você compra um veículo de uma grande marca de alto padrão com 5, 10 mil quilômetros, ele é zero. Se você for ver, está num período de garantia e tudo mais. Quando você compara os dois preços, qual é a decisão que você quer? Você vai andar num eletrificado, mas, meu amigo, você vai andar apertado. Eu vou estar na moda... Agora, por trás de tudo isso, nós temos aí as novas gerações que já tem um desapego para o veículo enquanto ativo, né? E isso é muito claro também, entendeu? Na verdade, eu preciso só de um meio de mobilidade. Então, eu vou para o carro por assinatura. Exatamente. Hoje, os dados recentes da Anfávia mostram que o mercado de locadoras hoje representa mais de 30% dos compradores de veículos. Quando há 10 anos atrás era 5%. As montadoras estão de olho nisso. As montadoras hoje falam muito em mobilidade, né? Que é o que elas vão botar para o mercado e provavelmente as montadoras vão entrar nos próximos anos mais fortemente atuando também como locadoras. Né? Eu tive com o presidente da Anfávia 3 anos atrás. Na época eu estava desenvolvendo um trabalho para a prefeitura aqui de Mogi das Cruzes. Nós fomos conversar lá
e falar, depois do carro elétrico, qual era o próximo, né, a oportunidade de negócio. E ele me disse claramente, falou, nós, montadoras, nos arrependemos de não ter tido a ideia do Sem Parar. Que você vê o quanto, aquela ideia do bolso que eu te falei, né? Quanto o cliente tem no bolso para gastar. Porque hoje já tem veículos que saem com Sem Parar. Sim, né? As locadoras mesmo aproveitam disso. Que é essa questão da tecnologia. E hoje, o que ele disse para mim foi muito claro. Cláudio, a ideia do veículo hoje, ele tem que se tornar um provedor de serviços. Você tem que sentar no carro, você tem que ter um Bluetooth, você tem que estar ligado, você tem que falar com viva voz, você tem que conversar, você tem que ter algum tipo de entretenimento seguro, obviamente, mas o veículo nada mais é do que um provedor de serviços. E é o que a gente vê hoje, né? As montadoras, porque imagina um engenheiro de uma montadora, porque uma coisa é o que o Edson valoriza enquanto estética do carro, cor, visual e tudo mais, no carro que é dele. A hora que ele vai locar o carro, ele está muito mais preocupado com a infraestrutura de serviço que o carro tem. O carro tem Bluetooth? Eu preciso. Né? Ele tem o Google Maps, ele tem, tem conexão, o CarPlay, tem a conexão e tudo mais. Entendeu? Ele tem quantos airbags? Né? Então, aí você vai para outros agregados que, se fosse o teu veículo, não seriam prioritários. Exatamente. Entendeu? Pô, o engenheiro que tem que projetar o carro, então tem que pensar na locadora e tem que pensar no cara que vai comprando enquanto ativo. Não é uma... não dá para pensar só hoje em engenharia e design, né? Você tem que ir um pouquinho além. Isso na cabeça dos engenheiros é um desafio muito grande, que a gente percebe isso. Mas são as mudanças de hábitos que a sociedade tem que estar preparada para isso. Né? Então, e não tem como. Hoje o cara, ele abre mão de... A renda, pelo contrário, até caiu, mas ele aumentou o gasto, que agora ele paga provavelmente lá a TV a cabo dele, ele paga o celular dele e tudo mais. Então você vai migrando as comodidades, nas comodidades que obviamente agregam valor para ele. Pô, Anderson, muito interessante isso. Vamos falar um pouco na parte de robótica, cara. A gente fala que a gente está na indústria 4.0, mas tem empresa que ainda está na 1.0, na 2.0. No 0.0. No 0.0. E o empresário, principalmente o empresário nacional, né? Que é aquele cara que quando ele gasta, o bolso treme, né? Porque a diferença... Eu tenho feito alguns projetos para empresas familiares e já trabalhei muitos anos em empresa multinacional, né? E eu acho muito interessante você pegar essa miscigenação de culturas aí e começar a entender o europeu, o americano, mais o cara que é empresário, né? O empresário, ele não está preocupado com o budget, ele está preocupado com o bolso dele, né? E ele não está preocupado com o EBITDA dele, ele está preocupado com o caixa dele, né? Mas mesmo as multinacionais, no final do dia, o que vale é o caixa. É que vale o caixa. Que o caixa te dá. Realmente é uma oportunidade grande de você comprar melhor. Sim. Né? Não vou dizer que você vai editar o preço, mas você vai comprar melhor, vai barganhar melhor e te dá uma tranquilidade de saber vender na hora certa, não ficar desesperado que tem que vender para pagar as contas, né? Então o caixa é sempre muito, muito importante. E o empresário, a empresa familiar, ela se desespera. Nossa, quer dizer que eu tenho que ir para a indústria 4.0, vou ter que jogar tudo na nuvem. Onde é que eu compro essa nuvem aí, né? Quando é que ela vai passar aqui? Nessa nuvem, como é que eu pego na nuvem e tudo mais? E a gente sabe que, na verdade, o desafio você vai eliminando step a step, né? Você tem que passar pela fase da automação e tudo mais. A robotização também é um processo, não vou dizer lento, mas é um processo de aprendizado, né? Como é que você faz isso? E a gente tem um problema cultural aqui, né? Que você fala de robô, é tudo muito caro, né? É tudo muito fora de acesso. Sim. E um dos pontos que nós assumimos a partir de 2017, uma nova visão aqui, porque até 2017 nós tínhamos uma visão de atendimento que vinha do Japão, que era dar suporte, né? Assistência técnica. Vocês não vendiam ou vendiam? Não, nós vendíamos, mas só para alguns clientes pré-determinados, né, que já eram contatos do Japão à época. E nós estávamos aqui basicamente para dar assistência técnica para esse pessoal. E vender peça para reposição. E vender peça de reposição. Então, basicamente isso. E nós começamos a enxergar o potencial que tem aqui no Brasil, entender um pouquinho mais essa cultura
de que o robô é caro, o robô não é para mim, né? O robô é para a indústria 4.0 e o que vem depois dela. E nós estamos tentando, como a gente costuma dizer, desmistificar um pouquinho essa visão que tem da automação como um todo, né? Primeiro é uma explicação com relação ao que é automação, o que é robotização, né? Porque tem processos automatizados que não necessitam de robôs. Sem dúvida. Então essa é uma visão que a gente passa, porque tem empresas interessadas em robotizar certos processos que nós temos que ser sinceros e dizer que não cabe, não que precisa. É um investimento, né, que não vai se pagar. E tem outros processos que, de fato, o robô vai ajudar muito. São segmentos em que você trabalha com periculosidade, em que você trabalha, né, com a questão de ergonomia, com a questão de muitos erros humanos, né, e é necessário você ter um processo mais contínuo que garanta, né, repetitividade, enfim. Então tem uma série de fatores que te levam a robotizar alguns processos. E o robô, via de regra, é em torno de 25% a 30% do total da automação. Então, como eu disse no início da nossa conversa aqui, você tem a figura do integrador. Uma integração hoje, né, os periféricos, dependendo do nível de automação que você vai ter numa linha ou num processo, é em torno de 70% do investimento total. Sem dúvida. Né? E aí tem justamente essa figura do investimento. O que é custo, o que é investimento? Né? O Edson é da área financeira aqui, vai ficar bravo comigo. É verdade. Então, a nossa atuação hoje é em mostrar para aquelas empresas interessadas no nosso produto, conhecer o processo e qual o payback que eu vou estar. Acho que o teu desafio, o desafio da área comercial é calcular o payback. Calcular o payback. Calcular, você pode no papel aceitar tudo. Mas convencer o outro cara, porque tem coisas que ele é mais seguro, né? Ele é mais isso, mais aquilo. É realmente complicado, né? Você consegue até entender, a não ser que seja uma coisa muito latente. A empresa tem que ter uma base histórica que justifique aquele investimento, principalmente quando você fala na questão de segurança e tudo mais, né? Mas eu acho que o cálculo de payback realmente... eu conversei com uma empresa de automação, o André, e que fala que quando você pensa na indústria 4.0, a gente não consegue justificar um payback tradicional de máquina, que é 1 ano e meio, 2 anos e coisas desse tipo. Você tem que pensar num payback mais longo e entender que aquilo ali é o teu fator de sobrevivência. Principalmente, mesmo empresas familiares, que é onde eu me encaixo aí, que hoje eu tenho dado algum tipo de suporte. A tua empresa é familiar, mas o teu cliente é uma empresa multinacional, uma multinacional de grande importe. Cara, não adianta. Ou você entra na vibe que envolve o sistema da qualidade, questão de melhoria contínua e tudo mais. Hoje não adianta... E eu acho que o segredo hoje, que é uma coisa também muito complexa, a gente acreditar que o teu fornecedor vai ficar te dando percentuais de redução de custo, quando na verdade o custo dele está aumentando, né? Eu acho que o mais salutar ali é as duas partes entender o que tem de ineficiência nesse projeto e tem que focar na ineficiência, né? A ineficiência na logística, quanto tempo demora para você entregar, quanto tempo você perde para entregar, entendeu? Quanto te custa isso? Uma taxa de juros como a nossa, qual é o custo de capital de você ter algo em estoque ou algo que fique gerando tempo e capital ali? Esses cálculos que eu acho que são desafios aí de você mostrar, e as empresas se debruçam isso todos os dias, né? E aí é que eu acho que existem as janelas de oportunidade aí para o pessoal. Sem dúvida. O que a gente tem percebido é uma busca bem grande. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo vários trabalhos, atuando em várias frentes para divulgar, né, a questão de automação e robotização, a nossa presença aqui no Brasil. O LinkedIn é uma das ferramentas que a gente usa bastante. Aliás, parabéns, vocês vão muito bem uma das melhores ferramentas. Vocês vão muito bem no LinkedIn, eu fico até orgulhoso de ver, né, tanto vocês como a própria Niterra e tudo mais. Aí o Gin também usa bem, o Grupo Simpar, esses caras, porque é uma ferramenta muito legal e é impressionante. Eu tive vendo umas vagas em aberto que vocês têm com a Gap. Entrei na plataforma para entender, mas eu acho uma pegada muito bacana da Nast, esse reposicionamento digital, eu diria. Essa atitude de relacionamento com os diferentes tipos de cliente, né? Porque às vezes você está
tentando buscar um talento para a sua empresa. Não é um cliente seu, mas é um cara que vai te contribuir. Com certeza. No futuro. Hoje o networking é uma das principais ferramentas que a gente tem para trabalhar. Né? E essa geração nova, é difícil você convencê-la para vir para uma empresa que não tem um projeto. Com certeza. Né? Você precisa oferecer algo mais. Na verdade, numa entrevista, ele que te entrevista, né? Qual é o projeto que você tem para mim? É muito por aí. Eu falo isso há alguns anos, né? Quando a gente estava entrevistando, independentemente da vaga, né? No comercial, no marketing, agora na robótica, de que as pessoas interessadas na vaga, elas mais te entrevistam do que são entrevistadas. Sem dúvida. Elas querem saber de benefício, elas querem saber plano de carreira, de plano de carreira. É o tal do propósito que se fala tanto hoje em dia. É isso aí. Então, hoje, para você ganhar essa nova geração aí, sem deixar claro para eles que há um propósito por trás de tudo isso, que o negócio não é entrar para fazer assistência técnica, não é entrar para vender. Eu estou lá na ponta, eu estou pensando no meu cliente, na solução que eu estou entregando para ele, na repercussão que isso vai dar para a sociedade. Sem dúvida. Aí entra, né, um negócio, um aspecto um pouquinho até mais abrangente com relação a isso. Mas a gente tem percebido que é justamente o que está se buscando, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem volta. Né? Você vê que o bate-bola é legal, que sai dessa parte comercial. Caímos no quintal do Edson. Caímos no quintal do Edson. Porque quando a gente fala de payback, né, de retorno de investimento, a empresa se reposicionando. Ninguém vem. A gente saiu antes de vir para cá. É verdade. Só que não, né, Edson? Mas enfim, acabou dando certo. Não, mas o que eu vejo é que tem essa pegada, as questões de sustentabilidade. Sim, entendeu? Claro. Hoje, são N variáveis, na verdade. Não só pelo teu propósito com relação à perenidade do planeta, mas também as pessoas mais novas, elas se veem com longevidade. E elas querem preservar isso. Até porque com elas vêm os filhos também. E obviamente a continuação da espécie aí. Isso é um desafio enorme, né? Eu acho que, de maneira geral, outro dia eu estava comentando, eu vi numa entrevista de uma entidade empresarial e comercial finlandesa, e dizendo que o desempenho do segmento tinha sido afetado pela falta de mão de obra qualificada. Entendeu? E eu acho que aí a gente se debate até hoje um pouco na AGEF a questão da educação básica, né? Porque como as pessoas chegam até um nível técnico, né? Isso é muito importante para a continuidade, né? E a gente ouviu isso há, 20, 25 anos atrás, na época do Peter Drucker, falava que ia acontecer isso, que a sociedade as empresas teriam menos pessoas por conta da tecnologia, principalmente as atividades braçais, elas iriam desaparecer, mas que o segredo era a geração de emprego no setor de serviços, né, que é quem suporta tudo isso. E isso, obviamente, muda um perfil. Como é que a NASH se posiciona nisso? Eu acho que o desafio também é no Japão, não é? No Japão tem o problema da falta de mão de obra, né? Sempre tem um problema adicional agora, que cada vez a população japonesa está mais né? Envelheceu muito, né? Sim. E a taxa de natalidade muito baixa, né? Uhum. Então a gente tem um desafio grande, tem gente do mundo inteiro trabalhando no Japão hoje, né? Eu vi uma matéria do Japão que, por conta da tecnologia, o próprio governo japonês já enxergava que as pessoas, com a digitalização, poderiam trabalhar até com 75 anos de idade, com uma produtividade boa, adequada, né? E com isso faria com que elas compensasse essa redução. Isso. Né? E o japonês, ele já nasce com uma cultura que a empresa faz parte da família dele, né? Mais ou menos uma relação de troca muito forte. Ele não se vê trocando de empresa. Muitas vezes é o primeiro emprego, se aposenta no primeiro emprego dele. Exatamente. Né? E se tudo der certo, o filho vai entrar na mesma empresa dele. Segue o mesmo caminho. É isso aí. Senhores, nós temos um baixo turnover aqui na empresa também, né? Graças a Deus a gente tem eu vejo isso. Eu vejo isso de maneira geral. Eu vejo a NASH uma empresa extremamente tranquila, né? Se posiciona muito bem no mercado mogiano, eu diria, o mercado de trabalho. Sempre na pegadinha dela, né? E caminha bem. Hoje, quantos empregados vocês têm hoje a nível? Diretos nós temos aí cerca de 140 funcionários. Tá. E somando os indiretos? Deve dar uns 200 mais ou menos, né? Por aí. Vocês trabalham com representação aqui também no Brasil? Representantes eu tenho em alguns estados mais distantes, sabidamente Norte e Nordeste. Não é?
Porque a nossa equipe é muito enxuta, sempre foi. Eu estou na empresa há 34 anos, sempre trabalhei com equipe enxuta. Né? Tá. Então, facilita muito a nossa vida para o aftermarket termos representantes comerciais em alguns estados mais distantes. No eixo sul-sudeste, todo atendimento direto nosso. Putz. Que é onde estão os maiores clientes também, inclusive as indústrias. Né? Tá. Então, nós tomamos um cuidado especial nesse tema. Agora, Anderson, se você puder, até porque o nosso tempo, você viu que o tempo vai passando. Voa, né? Se você puder me dar um spoiler ali, vamos chamar. Antes era boato, né? Foca. Agora mudou o nome, é spoiler. Essas próximas gerações de robô, com a vinda forte da inteligência artificial, como é que você imagina que esse segmento de robótica terá a sua continuidade aí, né? Primeiramente, os robôs tradicionais, que são o que a gente chama de robôs industriais, falando aqui em termos Brasil, né? Vou te dar um número interessante, porque no Brasil nós temos um levantamento do meio da pandemia para cá, nós temos 12 robôs a cada 10 mil trabalhadores. E a China tem 133 robôs a cada 10 mil trabalhadores. É impressionante. Então, é só essa diferença de robô per capita, né, que a gente... O Brasil aqui. É quanto? 12? 12 a cada 10 mil e a China 133 a cada 10 mil. Então você vê que a gente tem um longo percurso aí, né, para andar. Para a nossa indústria estar minimamente equilibrada, não só com relação ao custo do Brasil, que é uma outra história, não vou entrar nesse mérito. E você acha mérito. que isso, pelo menos do meu ponto de vista... Um ponto importante nisso são as políticas governamentais. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá. Em pró da industrialização. Exato. Acho que você deve concordar comigo, a gente vem num fenômeno de desindustrialização, sim, né? Desde a década já bem avançado. Desde a década de 80. Sim. Exato. E a gente reclama de custo Brasil, mas com uma empresa sucateada, mesmo com esse custo mais baixo, a gente tem grandes problemas de competitividade. Existem economistas, né, que dizem lá na década de 80 você tinha o Brasil e a Coreia aqui embaixo. Né? E hoje fez isso. Né? Coreia acreditou muito mais na indústria. O Brasil achou que a agricultura poderia nos trazer um PIB de 6% ao ano. Ser o celeiro do mundo. Ser o celeiro do mundo, mas isso tem, sem dúvida nenhuma, a agricultura. Eu, particularmente, vivi bastante nesse segmento, sei da pujança, das oportunidades, mas efetivamente a gente perdeu inúmeras oportunidades, como agora nós estamos perdendo, de toda essa geopolítica que existe no âmbito internacional. O Brasil poderia se tornar, pós-Covid, porque o pessoal falou, puxa, não sabia que eu dependia tanto da China, né? Sim. Quero trazer isso mais próximo da minha base aqui. Isso era uma oportunidade do Brasil. Né? A gente já reverteu um pouco, eu vi os números do mercado automotivo. O Brasil já fornece bastante. Nós dependíamos muito da exportação para a Argentina. Hoje a gente já exporta muito para o México, que se aproveitou disso, né? E cresceu também na parte industrial. Então o Brasil ainda tem essas oportunidades, até fora da América Latina, né? Que a gente poderia realmente se transformar numa potência econômica, gerando empregos com padrão salarial maior, de melhor qualidade, mas acho que peca um pouco nas políticas pró-industrialização. Né? Mas você escapou da... O robô, o que o robô vai fazer? Em linhas gerais, né? Primeiro nós temos que essa base ela tem que começar a crescer, tem um potencial muito grande. Potencial que vai virar necessidade, né? Para certos segmentos, para certos setores. E na sequência disso, o que já está se vendo um pouco ultimamente, né? Os robôs de serviço ganhando muito campo, os robôs colaborativos, que você me perguntou no início do nosso bate-papo também. Então, essas células menores, o robô trabalhando em conjunto com o ser humano para certas atividades, tomando decisões. Esse robô que pensa mais, não está somente naquele programinha básico, né? Esse é o futuro que está vindo por aí. A gente já tem alguns casos, né, sendo desenvolvidos lá no Japão. E a base de desenvolvimento da robótica é tudo Japão. Japão. Aí a gente tem uma unidade na China também que fabrica alguns robôs pequenos, robôs para carga de 1 a 10 quilos, né? Que são justamente a vedete do momento, são aqueles robôs para pequenas automações. Outro dia eu vi um Danache servindo café. É isso mesmo. É esse aí? É um deles. Vamos trazer ele aqui. Ó. Você viu os caras sumiram do café. Se tivesse o robô aqui, já estava servido. Estava repondo o café aqui. Já estava nos Estados Unidos, ele estava servindo pizza.
Putz, a vida. Nós estaremos presentes na Expo MAF agora em maio, né, no Imigrantes. Então nós vamos estar lá trabalhando essas duas linhas principais de produtos nossos, né, robôs e rolamentos. Tá. E aí o pessoal que tiver interesse pode nos acompanhar nas redes sociais ou, se for possível, visitar. Com certeza. Né, o stand da NASH, tomar um cafezinho robotizado lá com a gente. Eu acho legal. Com gostinho de óleo, inclusive. Exato. Você já vê, a gente brinca um pouquinho, mas você já vê nos Estados Unidos, Europa e Japão, os robôs em guichês, em shoppings e tudo Sem mais. dúvida. Fazendo esse tipo de serviço. Né? Café, comida de forma variada. Né? Você bota lá no tablet, escolhe o que você quer e o robô que vai te servindo te dá um tchauzinho no final da experiência. Que bacana. Mas eu acho que isso aí não tem como. Uma tendência, né? É uma tendência. O robô recepcionista assusta até no Japão ainda. Tá? Então esse acho que vai demorar um pouquinho mais para ser aceito. Mas é o que está se fazendo em alguns hotéis no verdade, Japão. Né? É verdade, eu imagino isso. Bom, senhores, como eu falei, uma hora passa super rápido. Muito rápido. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Anderson, primeira vez que a gente conversa. Provavelmente, falo isso numa boa, depois que a gente fechar esse ciclo de empresas se apresentando e mostrando um pouco para que veio, acho bacana, provavelmente a gente vai ter um ciclo voltado mais para os assuntos importantes. Aí eu vou trazer o Edson para falar de inovação junto com o André, que mexe também com isso, com mais um pessoal de tecnologia, para a gente conversar, discursar para onde caminha a humanidade, né? Fazer um debate. Fazer um debate, trazer o Edson aí para falar um pouco de capital humano, que eu acho que o capital humano continua sendo um desafio absurdo. Robôs à parte, capital humano ainda é verdade. o que leva as empresas à frente. A GEF, ela emprega hoje, as empresas associadas à GEF emprega cerca de 44 mil pessoas só na nossa região. Quando pega Brasil aí, são mais de 170 mil pessoas. E é um desafio você reter, você formar, né? E se você vai preocupar só em reter, sua folha de pagamento sobe muito, né? Eu sempre acreditei que o mais barato é você formar a mão de obra e abundar o mercado para que se equilibre oferta e demanda aí e todo mundo consiga conviver bem. Mas é um desafio grande. A gente observa isso. Também dependemos de políticas governamentais, porque você tem que trabalhar a educação básica, não tem como. A Europa, com o Brasil, tem uma diferença na parte de formação técnica diferente. Lá na Europa, cerca de 70% dos profissionais têm uma formação técnica no ciclo quando começa no mercado de trabalho. O Brasil inverte e somente lá é 20%, 25% de formação universitária. No Brasil não, o cara busca direto a formação universitária. E o que traciona as indústrias é mais a formação técnica no primeiro momento. A universitária ela vem no segundo momento. Aí. Mas, senhores, agora eu gostaria das despedidas de vocês. Para mim, do meu lado, foi um prazer enorme conhecer um pouco mais da NASH. Né? Já conheci um pouco, fiquei bastante surpreso de uma forma positiva com as iniciativas, com o mercado que atua quietinha, como todo japonês, né? Quietinha, mas vai mordendo todo mundo ali. Vai comendo pelas beiradas. Para não queimar a língua, né? E aí eu dou a palavra a vocês aí para as despedidas aí, Anderson e Edson. Mais uma vez eu agradeço imensamente o convite, para nós é muito bom, é uma experiência nova, né, Edson? Com certeza. Nós temos 50 anos de mercado aqui no Brasil, mas pouco nós nos colocamos, né, para o mercado nos ver. Então nós estamos numa fase nova de investimento em mídias sociais e tudo mais, como você já pôde perceber. Parabéns. Né? E essa interação com a comunidade, né, que é muito importante para nós. Mogi, que acolheu a NASH há 50 anos atrás. Então é importante, nesse momento, a gente passar um pouquinho do que é a NASH Brasil, né, aqui, sobretudo para a sociedade mogiana, mas na sociedade como um todo. Vou contar um casinho bem rapidinho, que quando eu entrei na NASH, né, em 1989, junho de 1989, vim fazer uma entrevista com 20 anos de idade? 19 anos, tá? E me falaram que a NASH fazia ferramenta de corte. Eu cheguei para minha entrevista e o meu entrevistador perguntou: você sabe o que a NASH faz? Sim, pá, picareta, né? Ferramenta de corte é outra coisa. E eu acredito que você passou na entrevista. Eu fui contratado porque foi uma indicação. Porque eu teria perdido. Tá certo? Eu vou fazer um comentário em minha defesa.
Em 1989 não tinha internet, tá? Então hoje é comum você ir por uma entrevista de emprego e pesquisar a empresa para saber o mínimo dela. É verdade, é verdade. Então, mais uma vez, eu me despeço agradecendo pela oportunidade e espero ter deixado aí uma boa impressão com relação à empresa como um todo. Se fosse, né, agora, se fosse agora já teria propagado essa ideia do cara. Isso, já pensou? E aí, Edson? Beleza, Cláudio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é importante essa oportunidade de apresentar a empresa. Eu acho que para a sociedade mogiana, para os clientes, para os fornecedores e tal. E para os futuros candidatos a trabalhar na empresa, né? Que temos, com certeza. Né? Nós vamos, esse ano está previsto, nós fazermos um processo legal com a Universidade de Mogi das Cruzes, e que nós vamos ter os estudantes do 4º, 5º e 6º ano, né? Dos cursos que a gente entender que são importantes para as empresas, envolve toda a parte de exatas, né? Engenharia, administração, hoje já tem logística, tem outros segmentos. Nós teremos como sendo uma aula, né? Nós vamos lá apresentar a empresa e falar um pouco das experiências, né? Eu acho que é importante. A gente tem que entender que o jovem, eu tenho... graças a Deus tenho 3 filhos, 2 filhas médicas e um filho engenheiro mecânico, que também já está bem encaminhado na área de tecnologia. Mas o jovem que está se formando agora, o que está tentando imaginar o que vai ser qual o emprego que ele vai ter, né? Que emprego eu tenho que buscar, qual é o emprego do futuro. Onde é que eu amarro o meu jegue? Né? Onde é que eu amarro o meu jegue, entendeu? Então, esses são desafios, não só para os pais, mas para os estudantes também, quem está entrando agora no mercado de trabalho. Sim. Que faculdade fazer, né? Aonde investir um dinheiro, e faculdade não é barato, né? E nós fizemos já um piloto desse projeto, foi muito legal, o nível de interação foi muito bacana, os caras não imaginavam, poxa, eu não sabia que a NASH tinha esse tipo de tecnologia, né? Na época foi a Niterra e foi a MGI Tech. Mostraram lá um óculos de realidade aumentada, onde você consegue fazer manutenção remota. Então foi uma pegada muito bacana. O próprio Eduardo falando um pouco do reposicionamento da antiga NGK para a Niterra. Foi um papo legal. E acho que a gente precisa fazer isso para a gente começar a construir um futuro melhor, né? Para esse jovem saber quais são as oportunidades e aonde eles devem buscar essas oportunidades. Aí. Senhores, mais uma vez, foi um prazer grande. Para você que está nos assistindo, é um prazer grande estar aqui com vocês hoje em mais um podcast da AGEF, em parceria com a TV Diário, dentro do programa Ação e Rede. Nos vemos no próximo, deve ser com a Radial, que é uma empresa também de transporte que vem trabalhando de uma forma intensa na parte de inovação e tecnologia, com ônibus elétrico e tudo mais. Eu vou pegar o outro Edson, que é o Edson da Radial, para contar um pouco para a gente as novidades da Radial. No mais, um forte abraço a todos. Nos vemos nas mídias sociais aí, não só da própria NASH, como da própria AGEF e, obviamente, com o pessoal da TV Diário. Um forte abraço a todos aí.